Olá, meu nome é Rodrigo Carnelucci, sou formado em administração, atuo como especialista em Lean Manufacturing e ergonomia e também sou aluno do MBA em Gestão Industrial da Fundação Getúlio Vargas de Campinas. Bem, talvez você tenha clicado neste vídeo porque por curiosidade você leu o livro Os Axiomas de Zurique e pensou: que diabos é isso? Ou quem sabe você já tenha ouvido falar dos axiomas e quis ouvir um pouco mais sobre o assunto. Quem sabe ainda você é um aluno da FGV e viu um colega seu e pensou: o que é que esse cara está fazendo aqui? Ou quem sabe você tenha entrado aqui simplesmente para me ver. Bem, independente do motivo, vamos ao tema. Os Axiomas do Zurique é um livro escrito por Max Günther. Para quem não sabe, ele é filho de um dos maiores banqueiros da Suíça. O assunto do livro, como o autor fala, é apostar para ganhar. O título refere-se às táticas usadas pelos banqueiros suíços para obter êxito no mundo dos negócios. Então foram criadas regras que eram utilizadas para se assumirem riscos e de como administrá-los. O livro é constituído de 12 axiomas principais, mais 16 secundários, que pretendem dar resposta às dúvidas com as quais o especulador pode se deparar. Os axiomas de Zurique são como dogmas que devem ser seguidos à risca por quem pretende acumular rentabilidade. Neles, o leitor encontrará a chave para investir com sucesso à moda suíça. Como o autor diz, não existe fórmula, mas seguindo esses passos você é capaz de ficar rico. No livro, ele explica de forma clara várias regras básicas que devem ser seguidas por aqueles que desejam arriscar em investir na bolsa e se tornarem milionários. Agora eu vou passar para você um resumo desses axiomas. O primeiro grande axioma é o do risco. Nele, o autor defende que preocupação não é doença. Preocupação é um sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está se arriscando o bastante. Mas não tenha medo de arriscar. Alto risco significa alto retorno. Mas só arrisque se realmente valer a pena. Não tenha medo de se machucar um pouco. Geralmente, a taxa de risco em que estará envolvido não chega a ser de arrepiar os cabelos. Ao se decidir em enfrentá-la, estará se dando a única chance realista de pôr acima da pobreza. O preço a pagar por esta chance gloriosa é um estado de preocupação permanente. Esta preocupação não é a doença que a moderna psicologia acredita ser. É o molho forte e picante da vida. Quando você se habituar com o seu gosto, não passará mais sem ele. O segundo grande axioma é o da ganância. A mensagem aqui é: realize o lucro sempre cedo demais. Realizar o lucro, neste caso, significa vender os papéis que comprou. Ou seja, venda cedo demais. Não espere a alta atingir o pico. Entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Não teste a sua sorte. Estabeleça uma meta e, ao atingir, realize seus lucros. Caia fora, ainda que tudo pareça cor-de-rosa, mesmo que continue otimista e que todo mundo em volta esteja dizendo que a alta continuará, rugindo sem parar. O terceiro grande axioma é o da esperança. Não fique parado. Quando surgirem problemas, ou seja, quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Não reze, não alimente esperanças, aceite as pequenas perdas como fatos da vida, sem sentimentalismo. São 3 os obstáculos à sua implementação: medo de arrepender-se, incapacidade de abrir mão de parte de um investimento e dificuldade de admitir erros. Você pode ser vítima de um ou mais desses problemas, e talvez em níveis sérios, mas vai ter de resolvê-los de algum modo. Se as especulações andam mal, saia e parta para outra. Saber perder é uma das virtudes de um bom especulador. O quarto grande axioma é o das previsões. Nele, o autor defende que o comportamento do ser humano não é previsível. Não monte o seu programa especulativo baseado em previsões, porque dá errado. Esqueça todos os prognósticos. Desconfie de quem afirmar que conhece qualquer coisa sobre o futuro. Não baseie suas especulações em previsões, e sim no que você vê acontecer à sua frente. Nunca, jamais, perca de vista a possibilidade de ter apostado no cavalo errado. Se a especulação der certo e você se vir a caminho da linha de chegada pré-estabelecida, tudo bem. Mas se, apesar de todas as promessas de todos os profetas, as coisas começarem a sair erradas, lembre-se do terceiro grande axioma: abandone o barco.
O quinto grande axioma é o dos padrões. Se você começar a achar que existe ordem numa operação, isto é um mau sinal. O mundo do dinheiro é desordenado. Não se iluda achando que existe ordem neste tipo de negócio. Você estará lidando sempre com o caos e não existe nenhuma fórmula exata que vai lhe proporcionar ganhos a toda hora. Não significa que você deva desesperar de jamais encontrar uma aposta vantajosa ou um investimento promissor. Pelo contrário, deve estudar a especulação na qual está interessado. E quando topar com algo que tenha boa cara, aposte. Seu monólogo interior deve ser mais ou menos assim: tudo bem, fiz o meu dever de casa ao melhor possível, acredito que estou apostando numa boa e que vou ganhar. Porém, como não consigo controlar todas as casualidades capazes de afetar o meu dinheiro, sei que são grandes as minhas possibilidades de estar errado. Portanto, permanecerei atento, pronto a saltar na direção que os fatos indicarem. À medida que o tempo passa, você vai se tornando um especulador mais esperto. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Nele a mensagem é clara: evite lançar raízes da vida financeira, para não se prender a nenhuma barca furada. Não se deixe prender a sentimentos, como a lealdade, ou em especulações, como o desejo de ficar marcando passo, pronto para pular fora se aparecer algum problema, ou agarrar rapidamente caso surja alguma oportunidade. Se perceber uma oportunidade melhor, corte suas raízes e siga em frente. Seus movimentos devem ser feitos somente depois de cuidadosa avaliação dos prós e contras. Nenhum passo deverá ser dado por motivos triviais. Jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer. O sétimo grande axioma é o da intuição. Só confie em um palpite se você for capaz de identificar algo que consiga explicá-lo. Não despreze os palpites, mas não acredite cegamente neles. Embora não seja infalível, a intuição pode ser um útil instrumento especulativo, desde que tratada com cuidado e ceticismo. A intuição não tem nada de mágico, nem do outro mundo. É simplesmente a manifestação de uma experiência mental absolutamente comum. Há de se saber alguma coisa sem saber como se sabe. Se você tiver um palpite muito forte a lhe recomendar uma determinada jogada com o seu dinheiro, este axioma insiste em que tal palpite seja submetido ao teste. Só confie nele se puder explicá-lo. Não existe nada sobrenatural te avisando para ganhar dinheiro. Apenas casualidade, sorte. O oitavo grande axioma é o da religião e do ocultismo. Aqui o autor alerta: é improvável que dentre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Mantenha o dinheiro e o sobrenatural bem separados um do outro. Ambos juntos fazem uma mistura perigosa, que pode explodir na sua mão. O máximo que já aconteceu foi alguém, ocasional ou isoladamente, acertar uma vez na mosca. Isto costuma chamar muita atenção, mas só prova que golpes de sorte acontecem. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Zelando pelo seu dinheiro, parta do princípio de que está absolutamente só. Confie mesmo em você, no seu potencial. O nono grande axioma é o do otimismo e do pessimismo. Atenção! Otimismo é diferença de confiança. Otimismo significa esperar o melhor e confiança significa saber como lidar com o pior. O otimismo dá uma sensação boa e, por isso mesmo, é perigoso. Costuma toldar completamente o raciocínio, pode levá-los a caminhos sem saída. E, ainda que haja saída, o otimismo é capaz de persuadi-lo. Jamais faça uma jogada apenas por otimismo. Pergunte sempre como se sairá de uma jogada se ela der errado. Tendo isso muito bem resolvido, já tem em mão algo mais que o mero otimismo. Você tem confiança. O décimo grande axioma é o do consenso. Aqui a regra também é clara. Fuja da opinião da maioria. Ela provavelmente está errada. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. Cada caso é um caso. E você tem de pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em riscos. Pense e tome decisões por si mesmo. O 11º grande axioma é o da teimosia.
Atenção! Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Se a sua especulação não está dando o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Certamente você pode perseverar nos seus esforços para aprender, melhorar e ficar mais rico. Outras boas oportunidades podem estar à sua volta, sem ser notadas. O 12º grande axioma é o do planejamento. Nele, o autor defende que planejamento a longo prazo gera uma perigosa crença de que o futuro está sob controle. O mundo dos negócios se modifica a cada dia. Reaja aos fatos à medida que eles apresentam no momento. Ponha o seu dinheiro em negócios também à medida que se apresentam. E tire-os dos riscos assim que tais riscos apareçam. Valorize a liberdade de movimentos que lhe permitirá agir assim. Jamais assine qualquer papel que comprometa essa liberdade. É importante não levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. O único plano a longo prazo que o especulador precisa ter é o de ficar rico. Este foi apenas um resumo do livro Os Axiomas de Zurique, de Max Günther. O livro é considerado uma boa fonte de consulta, porém é contraindicado para quem sofre de aversão a riscos altos. Mas nem por isso o conservador está condenado a uma existência de penúria. Leia este livro.